Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um culto maravilhoso. Hoje é um culto onde podemos celebrar junto, em comunhão com nossos membros da igreja, em comunhão com uma família. Celebrar o pão, Deus simbolizando a carne, o suco, para servir, simbolizando o sangue dele. Amém? Peço meus amados irmãos, aqueles que podem se levante, em oração. E a partir desse momento, a gente tem que adorar ele lá fora também. Mas peço que todos se desconectem de tudo que há no mundo agora e adore somente o nome do Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante de Ti, estamos aqui, Senhor. Já te agradeço, Pai, pela Tua permissão de estarmos aqui, porque se estamos protegidos de todo o mal, se estamos livres de qualquer doença, é pela Tua permissão, Senhor Jesus. É porque o Senhor cuida da gente, Pai. Então, Senhor Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por ser tão bondoso. Te agradeço por ser quem Tu és, Pai. Senhor, todos os problemas que a gente tem com Você, Pai, se tornam nada esses problemas. Se tornam tão pequenos, Senhor. Porque o Senhor faz, o Senhor pode fazer todas as coisas, Senhor. O Senhor é Deus do impossível, Pai. Então louvado seja Ti, Senhor, por quem Tu és, Pai. Toda adoração, Pai, toda honra e toda glória será dada somente a Ti, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter morrido naquela cruz por nós, Pai. Porque se hoje estamos salvos, Senhor, é porque Você fez aquele ato maravilhoso, Senhor, que nos torna, Pai, livre do pecado, Pai. O Senhor segurou todo o pecado ali naquele momento, Senhor, suportando todas as dores, Pai, suportando tudo, Senhor. Não conseguimos, na verdade, imaginar quão peso tinha ali, Senhor, porque o Senhor estava segurando tudo, Pai, tudo ali, Senhor, para simplesmente, Pai, a gente ser salvo, Senhor Jesus. Então, muito obrigado, Pai, por esse ato tão glorioso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, desde já eu te agradeço, Senhor, por todos que vieram daqui, e aqueles que não puderem vir, Senhor, que o Senhor abençoe eles, Pai, para que na próxima ceia esteja aqui conosco, celebrando junto conosco, Pai. Senhor, eu agradeço, Pai, pela saúde, pelos alimentos que o Senhor nos deu hoje, e agradeço pela Tua proteção, Pai. Agradeço pela minha família, Pai. Agradeço, Pai, pelos meus amigos, pelo meu trabalho. Agradeço, Senhor, porque tudo que eu tenho, Pai, foi o Senhor que me deu. E eu agradeço, Pai, porque tudo que o Senhor me tirou foi porque era melhor para mim, Pai. Então eu agradeço, Senhor. Senhor, desde já receba também essas adorações, Pai. Receba esses louvores, Senhor. Que esses louvores possam chegar aos céus, Senhor. E a gente possa ter um pingo do céu aqui, Senhor. Muito obrigado pela Tua grandeza, Senhor Jesus. Permaneça com a Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor cresça cada vez mais, Senhor, em nossas vidas. Cresça cada vez mais na nossa família, no nosso trabalho, em todo o caminho, Senhor, que a gente estiver indo. Que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja conosco, Senhor Jesus, para na verdade nos guiar ao verdadeiro caminho, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos começar de novo. Amém? Amém. De amor e esperança sem fim, ao sentir o teu dom, tua bondade liberta o meu ser, no calor deste lugar. Eu tenho que derramar, dizer que te amo, me derramar. Outra vez, diante de ti, abro meu coração e o clamor, escuta e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e diz-me palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu nome,
Jesus. Que a gente possa se derramar perante ao Senhor de todo o coração. Falar para Ele que Ele é santo, que Ele é grande, Ele é todo poderoso. Amém? Só quem tem liberdade canta. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Ah, Senhor. Teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Senhor Jesus, venha mudando, Pai. Venha mudando, Senhor. Pode mudar as coisas de lugar, Pai. Continue, Senhor. Continue mudando, Senhor. Quero te clamar ao Senhor Jesus. Senhor, mude, Pai. O que estiver errado, o que estiver fora do lugar. Senhor, o Senhor vai nos mudando, Pai, da forma que o Senhor quer, Senhor.
Então continue, Pai, mudando as coisas de lugar para a gente possa se tornar, Senhor, o servo, Pai, que dedique totalmente a Ti, Senhor. Se eu louvo menos, Pai, que sou mude, Pai, que eu louve mais. Se eu oro menos, Pai, que sou mude, Pai, que eu ore mais. Se eu leio a palavra menos, Pai, que sou mude, para que eu leia mais. Senhor, se eu estou falando um pouco de Ti, Senhor, me mude, Senhor, para que eu possa falar mais, para que eu possa te entregar mais, Senhor. Teu venha me mudando, Senhor, cada vez mais, porque Teu perdão é completo, Senhor Jesus. Teu perdão é completo, Pai. Teu perdão é completo que nos faz, Pai, livre do pecado, Senhor. Então continue, Senhor. Senhor. Esse próximo louvor que ele deixar os dízimos e ofertas. Amém? Não, agora eu não posso.
Minha terra estremeça diante da majestade de Jesus, que usa o leão. Minha terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa permissão, Pai. Estar livre aqui para te adorar, Pai. Livre para louvar a Ti, Senhor Jesus. Pai, vem agora com a Tua palavra, Pai. Age conforme o Senhor quer, Senhor. Faça-nos entender cada vez mais sobre a Tua palavra, sobre os Teus caminhos, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus está.
aí, Giovana, chamou os juniores? Foi? Não, esse é juniores e as crianças aqui na frente. Isso. Aí sim. Yasmin. Ah? Não, é só criança. Ah, não. Não pode saber. Orar? Amém. Seu Deus e Pai está no céu, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder render graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Obrigado por cada criança que aqui está, Junior. Tu vês, ó Pai, usar as tias para trazer a Tua palavra. Para que eles venham aprender mais e mais sobre Ti, Pai. Para viverem através da Tua vontade em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada. E os livra de todo mal, de todo laço passarinheiro, em nome de Jesus. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá, então. Vai dar o chão dela. Vai dar o chão dela. Já foi, mas já foi passadinho. Já tem que dar o chão dela. Dá tchau para o Tom. Tchau. Não deu o chão dela, não vai. Já aprendi. Amém? Queridos, mais um domingo, louvado seja o Senhor. Mais uma oportunidade de adorarmos a Deus. Agradecer aqui por todos que oraram, intercederam. Ontem tivemos aqui o nosso culto de mulheres. Foi muito bom. Foi bom, mulher? Amém? Maravilhoso. Foi uma palavra totalmente de Deus, vida da nossa enfermeira, que trabalha também com a beleza, nossa Lilian. Trouxe uma palavra abençoada. Mulheres, se cuidem, né? Que vocês precisam se cuidar também, em nome de Jesus. Uma palavra direcionada para todas, né? Em nome de Jesus. Que coisa boa podemos adorar a Deus juntos, né? Tivemos aqui essa noite tão agradável, uma noite tão... Amém. Amém, tá bom, amém, então. Amém? E nessa... Nossa agenda não tem dessa vez? Não. Não fez agenda? É engraçadinha, não? Não. Então, na segunda nós temos nossa célula, às 20 horas na casa da Raquel. Por enquanto ainda na casa da Raquel. Nós teremos aí primeiro a nossa célula às 20 horas. Vai ser bênção. Começar o estudo sobre os milagres de Jesus, né, Raquel? Vamos lá entrar. Convide aí os vizinhos e venha em nome de Jesus. Liderança também, participe da célula. Na terça nós temos culto de oração às 19h30. Então vem orar também, está sendo uma bênção. E pela manhã, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, às 10 horas, temos aqui também um culto de oração. Aqui comigo, com a Raquel, com a Cláudia, com os jovenzinhos, com o nosso querido Natan. Então venha também 9 às 10, nós estamos aqui orando, consagrando o nosso caruara, a igreja. Temos uma caixinha de pedido. Ah, mas eu não estou podendo ir porque eu saio para trabalhar muito cedo. Bota lá o pedido lá que a gente vai estar orando por você também. Tá bom? Em nome de Jesus. Mas se você tiver de folga, venha orar com a gente. Amém? Porque a chave de todas as coisas é a oração. É falar com Deus. Tá bom? E na quinta, nós temos um estudo bíblico. Falamos sobre as casas que Jesus entrou. Depois entramos onde a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus, a aparição de Jesus, há 40 dias que ele apareceu para mais de 500 pessoas, e depois a ida dele, deixando para a gente um grande compromisso dessa grande comissão que eu e você fazemos parte. Amém? Ele veio nos ensinar, que devemos lembrar que essa grande comissão é formada por mim e por você, para continuar a pregar o Evangelho, porque ele nos deu todo o poder nos céus e na terra, através dele, em nome de Jesus. E agora nós vamos começar, terminamos nessa quinta, vamos começar com as parábolas de Jesus. Amém? Então nessa quinta nós começamos aí com as parábolas. É um tempo de aprender mais de Deus. Eu tenho gostado, não sei você, eu tenho gostado e tem sido muito bom
em nome de Jesus. E no sábado nós temos culto jovem, tá bom? Não sei ainda qual vai ser o tema, estou elaborando. Talvez tenhamos um projeto aqui com a gente, vamos ver, eu vou avisando, tá bom? Esperando só o quê? E aí vamos ter talvez um projeto do Salva Vidas, que é um projeto de surf, que ensina também a galera, talvez venham aqui na escola, dá palestras também, e termina aqui no culto com a gente no sábado, convidando também o pessoal. Eles vão fazer algumas coisas relevantes, como levar as pessoas para surfar lá na enseada, na escolinha de surf. Olha que coisa boa. De repente, a Isa vai pegar uma onda, né, Isa? Fala, Isa, vai lá de longboard, que é isso, Isa? E aí vai descer uma ondinha, em nome de Jesus. Vai segurar a lona de um lado, a tom-tom do outro, e vamos, desce. Amém? Então, vou estar avisando. E não se esqueça, dia 27 desse mês. O que nós temos dia 27 desse mês? Aniversário da igreja. Na nossa congregação igreja, congregação. Amém? Então, você não pode ficar fora dessa. Nesse sábado teremos um grande momento de adoração, de um culto lindo de ação de graças ao Senhor. Amém? Diga lá, o nosso tema é: diga ao povo que marche. Porque clamas a mim, Moisés. Diga ao povo que marche. Então que você continue a marchar em nome de Jesus. Não para não, hein? Em nome de Jesus, amém? Então, dia 27 e 28, estamos comemorando 28 anos aí de mais um ano levando a palavra do Senhor. Amém? Se você faz parte, venha. E você faz. Então, não pode faltar. Tá bom? Então, vai ser um culto lindo. Amém? Esses são os recados que eu tenho. É isso. Chamaram aqui o nosso pastor Flávio, trazer aqui um recado de Deus, logo depois estaremos fazendo uma ceia. E eu sei que já é bênção. Aqui é só a igreja dos manquinhos, desculpa, viu? Eu sou esquerdo, ele é o direito, não sei qual que é isso. Tá raso, tá fundo. Vem a mim, os aleijadinhos. Eu sou PCD, ele também, então tá bom. Vamos orar. Você concorda com essa oração, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, que não merecemos, através da tua graça recebemos. Usa, Senhor, a vida do teu filho como tem usado. Traz aquilo que tu já colocaste em seu coração, para trazer uma lapidação para as nossas vidas, para vivenciarmos e sermos a vivência da tua presença em todo lugar que estivermos, em nome de Jesus. Toma a vida do Flávio, do pastor, nas tuas mãos. Toma seu lar, toma tua esposa, toma seu filho, toma seus sonhos, seus projetos, Senhor, e derrama sobre ele, ó Pai, da tua intervenção divina sobre cada área da vida dele, trazendo sim um agir crescente através da fé eloquente que ele vem jogar sobre a tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Que você venha vivenciar todos os planos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Vamos orar? Graças a Deus. É interessante a gente saber, ouvir falar dessa expressão, né? A gente é PCD, né? E muita gente, infelizmente, crê numa vida de igreja triunfalista, que o mal não chega a nós. Mas já parou para pensar que se nós fôssemos totalmente perfeitos, sem Cristo, não valeria de nada. Mas às vezes Deus, ele quebra aqueles a quem ele quer, e aí aquele caco quebrado, ele tem uma utilidade muito grande para abençoar vidas. Você já parou para pensar de que a sua vida, ela foi feita para ser bênção a outras pessoas? E imagina que ser bênção para outras pessoas se passa pela prensa do azeite, se passa pelo machucar da sua alma, se passa pelo quebrantamento do seu ser.
para que o melhor de Cristo possa exalar através da sua vida. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e o apóstolo Pedro vai falar, né? Sobre essa questão de você sofrer, de você passar por uma situação em que você não gostaria de passar. Mas ele vai falar, sofrer é bom, e entenda por quê. Sabe como isso é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. A gente vai fazer duas leituras, uma no capítulo 3 e uma no capítulo 4. E a gente vai passar por esse texto. A carta de Pedro ela é maravilhosa porque a gente vai ver a visão do apóstolo. E é interessante que a gente percebe ensinos da carta aos Romanos e ensino da carta aos Hebreus, né? Nessa pequena carta de apenas 5 capítulos, mas ela tem uma profundidade tão grande, porque ela não é teórica, ela é algo prático. E a gente conhecendo o Evangelho, conhecendo a vida de Pedro, lá nos Evangelhos e também em Atos dos Apóstolos, lembrando do que ele testemunhou de Cristo, do que ele testemunhou do poder do Espírito Santo junto à igreja, a gente olha para essa carta e pensa, nossa, ele era só um pescador? Esse homem, ele era aquele iletrado que em Atos dos Apóstolos faz uma pregação para pessoas de 10 nações diferentes. Ele era apenas isso mesmo. Ele era apenas um caco de um vaso que foi quebrado pelo Senhor. Obrigado. Amém. Obrigado. Não passa mal. Não. Tá bom, obrigado. Bom, sabendo que tem uma irmã que veio aqui, que é enfermeira, eu já fiquei mais tranquilo. Então, a gente percebe que esse homem que teve a vida quebrada, arrebentada, e principalmente esse quebrar aconteceu justamente no momento mais delicado da sua vida com Jesus, quando ele, pela terceira vez, ele trai Jesus. Ele trai Jesus dizendo que não o conhece. Ele trai Jesus praguejando com as pessoas, porque elas identificaram que ele se parecia, lembrava muito as atitudes de Cristo, o jeito de andar, o jeito de falar, até mesmo da mesma cidade. A gente vai ver que esse homem que foi totalmente quebrantado por Jesus, ele foi restaurado para exalar a graça de Deus onde ele estivesse. E nessa carta ele traz um conselho do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo, da parte de Deus, para que a igreja tivesse bom ânimo, porque o sofrimento fazia parte da vida. O quebrar do Espírito Santo faz parte da vida. Mas aqui ele vai contrastar com duas situações, uma boa e uma ruim. É o mesmo homem que presenciou um momento de um Ananias que queria perverter a graça do Espírito Santo no meio da igreja, querendo trazer a mentira para dentro da igreja, para exaltação própria. E aquele Ananias é fulminado pelo próprio Espírito Santo.
Ao passo que outro irmão em Damasco, outro Ananias, ele recebe do mesmo Espírito Santo que aniquilou com o Ananias ali junto a Pedro, em Jerusalém. Esse em Damasco é levado pelo Espírito Santo a se encontrar com o Paulo, a trazer cura para os olhos de Paulo, a discipular Paulo, a batizar Paulo, a dar uma iniciação da missão do que Paulo teria a fazer. Mas esse Ananias, ele não foi de primeira, de bom grado, fazer isso. Ele discutiu com o próprio Espírito Santo. Ele discutiu com o Espírito Santo, dizendo: Senhor, esse homem está destruindo a igreja, e é ele que o Senhor quer que eu vá. O Senhor está me colocando na boca do leão. Deus, ele fala: olha, meu filho, é o seguinte, você pode até não saber o que está acontecendo, mas eu sei. Eu falei para você e você vai. Sabe por quê? Porque esse homem é muito importante para mim. Ele é importante, não a importância de que ele era essencial, mas de que era importante que Deus se revelasse a Paulo de tal forma que ele sofresse muito. E através do sofrimento de Paulo, Deus seria cada vez mais conhecido. Um Ananias que queria exaltação, usando o nome do Espírito Santo, que foi quebrado e foi destruído. Um Ananias usado por Deus para quebrar um vaso, para que esse vaso fosse usado para a glória de Deus. Pedro, ele traz nessa carta essa forma de Deus trabalhar na vida do cristão. Essa forma de trabalhar, de mostrar que nós, igreja dele, Deus faz o que ele bem entende em nossas vidas. Ele é Deus, ele é soberano. E cabe a nós, seus filhos, nos colocarmos à obediência dele. Vamos lá. Indo para o capítulo 3 de 1 Pedro, no verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Vamos lá no verso 13. Vamos voltar no verso 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem é que pode maltratar vocês se vocês estão praticando bem? Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Mesmo vocês sofrendo por fazer o que é certo, vocês serão felizes. Não tenham medo daquilo que os pagãos temem. Não fiquem amedrontados. Antes, se santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus,
do que fazer o mal, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo sofrendo no lugar de injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado em espírito, pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Olha que interessante o que Pedro ele coloca aqui, de que, olha, tudo bem você ser maltratado, principalmente você ser maltratado por fazer o que é certo, pelo que é correto, pelo que é justo diante de Deus, e vocês serão felizes. Essa é a felicidade do povo de Deus. Eu não estou falando aqui para ninguém amar ser maltratado, amar passar por situações difíceis, pelo sofrimento. Não. Mas é identificar de que você está sofrendo porque você está sendo espelho de Cristo nessa sociedade. E essa sociedade que não ama a Deus, que não ama a Cristo, então logo não amará você. Isso é libertador para as pessoas que têm ansiedade, depressão, que tem aquela coisa, ninguém me ama. Mas a palavra fala que todos os cristãos que se dispõem a ser como Cristo não serão amados. Será que aquele Ananias, que era da igreja, que foi fulminado pelo Espírito Santo, ele era odiado pelas pessoas mundanas? Ou ele era amado? O testemunho dele evidenciava mais ele ou Cristo? Mas esse aqui que foi até Paulo, só da leitura da palavra dá para ver que ele era temente e tentava ser como Cristo. Não é porque ele quis argumentar com o Espírito Santo de ir ou não ir visitar Paulo, mas isso mostra que Ananias tinha intimidade com o Espírito Santo. E por ele ter intimidade com o Espírito Santo, ele tinha liberdade para expor os seus medos diante de Deus. Expor diante de Deus aquilo que tinha dentro dele. Uma intimidade que tem disposição não só de mostrar o medo e a inquietação, mas de mostrar: Senhor, eu sou isso diante do Senhor. Senhor, olha o meu pecado, olha o quão profano eu sou diante do Senhor, tenha misericórdia de mim. Será que esse Ananias, ele tinha vergonha de ficar totalmente nu diante de Deus, mostrando toda a sua essência e mostrando o seu pecado diante de Deus? É esse tipo de cristão que Deus, ele procura, que o adore. E adorar não é somente vir para um templo, cantar louvores, sentar, ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Adorador verdadeiro é aquele que a partir daqui vive na sociedade, aonde quer que esteja, junto com Deus. É estar com Deus em todo momento de sua vida e não se envergonhar. É como lá no Éden, estavam nus e não tinham vergonha de se relacionar entre si. Essa comunhão que Deus quer, é essa comunhão que Ele exige dos seus adoradores. Quer ser adorador de Deus? Quer ser servo de Deus? Quer ser filho de Deus? Então se dispõe a ser isso. Deus, ele não tolera
máscaras, ele não tolera pessoas que achem que são salvas e não são. É uma abominação uma pessoa dizer que ama a Deus, vive totalmente desregrado, não tem nada a ver com Deus e chega num momento de culto público, vem trazer louvores a quem que ele expressa no dia a dia de que ele não crê. Isso é hipocrisia. É isso que Jesus lutou contra os religiosos da sua época. E quando ele procura uma mulher lá em Samaria, que não era considerada do povo, que não era considerada do povo escolhido, que não fazia parte de forma nenhuma de um grupo de adoração, é esse Deus que chega a ela e fala: Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ela argumenta algumas coisas, mas eu sei que um dia virá o Messias. Eu sou o Messias, eu que estou na sua frente. Em todo o Evangelho, essa mulher é a única que tem essa frase saída da boca de Jesus: eu sou o Messias prometido e esperado. Eu sou o próprio Deus que estou na sua frente. A gente não vê esse tipo de revelação tão aberta, mas Jesus ele faz justamente com essa mulher que não fazia parte do povo, não era considerada e nem contada na sociedade como pessoa, mas é ela que recebe o anúncio de que ele, da boca dele, eu sou o Messias prometido, eu sou o próprio Deus, eu sou o Cristo. Gente, isso é maravilhoso, porque quando ele chega e mostra essa autenticidade de que o servo de Deus, ele precisa estar vivendo junto a esse Deus. Abra em Mateus capítulo 5 e relacione com esse texto de Pedro. Mateus capítulo 5, verso verso 11, diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia e fofoca contra vocês. Alegrem-se e se regozijem, porque grande é a tua recompensa nos céus. Pois da mesma forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que ele está falando aqui? Se você tiver disposição de ser meu filho, você tem que viver como meu filho. Se você tem a disposição de me adorar como meu adorador, você tem que ser o meu adorador. Se você tem a disposição de ser como Cristo, seja como Cristo. E o resultado é esse: é uma grande poupança. Você vai depositar a fidelidade a Deus sendo como Ele quer, e você vai receber de juros perseguição, você vai receber insultos, mas se regozijem, você terá recompensa. Essa recompensa não vai ser nesse mundo, esquece. Mas essa recompensa, ela mostra que nós receberemos uma coroa que ela não se pode medir o valor, não pode se avaliar esse valor, que nós receberemos na eternidade. E Pedro, ele fala aqui, olha, vivam uma vida onde Cristo seja santificado como Senhor no seu coração.
esteja sempre preparado para qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Percebe que ele não está colocando aqui, olha, não fica triste não, que você vai sofrer por praticar o que é certo, por ser como Jesus. Não, ele não está falando isso. Ele está falando, seja como Cristo. Se fortaleça. Aquele que vier para te perseguir, para te trazer o sofrimento, esteja preparado para essa pessoa que, segundo as leis do mundo, você deve odiar, mas nesse mesmo sermão de Mateus 5, ele fala assim, ame aqueles que te odeiam. Até parece que Pedro estava lá nesse sermão, né? Mas ele chega e ele fala assim, esteja preparado para essa pessoa que te odeia, para essa pessoa que está te perseguindo, para essa pessoa que está tentando te trazer dano, para trazer a razão da sua esperança, para trazer a razão do Cristo que te salvou, do que Ele te salvou e para onde Ele está te levando. Sabe por quê? Sabe como Deus está derrotando os seus inimigos? É através da evangelização dos filhos de Deus. A criação, toda a criação, isso se relaciona aos seres humanos, à humanidade perdida, está ansiando pela revelação dos filhos de Deus nessa terra. E nós precisamos nos levantar como filhos de Deus, como Cristo Jesus nessa terra, para levar salvação, para levar a razão da nossa fé. E assim, aqueles que eram inimigos de Deus passam a se tornar filhos de Deus pela fé no único Senhor e Salvador. Ele vai seguir falando, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Ajam como Jesus. Sejam mansos e humildes como Jesus. Não usem da prepotência, não usem da tripudiação, de se colocar acima dos outros e colocar, olha, eu sou mais santo do que vocês. Não é disso que se trata. O reino de Deus, o menor, é que vai ser exaltado um dia, lá na eternidade. Aquele que se coloca para lavar os pés dos seus irmãos, aquele que se coloca para lavar os pés, esse é o nosso ministério. Cristo nos deu uma bacia e uma toalha. Nós precisamos ser servos uns dos outros e nos colocarmos como servos daqueles que necessitam de Cristo, dos pequeninos, daqueles que ainda estão para receber essa salvação. Sejam como Cristo, de forma que aqueles que falam contra vocês com maldade, olhem para vocês naquilo que vocês são, nas obras que vocês praticam, e sejam envergonhados das suas calúnias, porque um dia vai ser constatado que vocês agiram como Jesus Cristo e eles não perceberam. Já pensou como vai ser triste na vida de uma pessoa quando chegar no dia do juízo final e perceber que a igreja do Calvário agia como Jesus Cristo para a salvação dos pecadores que moram aqui. E eles não perceberam que Jesus estava no meio deles. Isso é triste, mas é uma realidade. Isso vai acontecer. É melhor você sofrer por fazer o que é certo, o que é o bem, de ser como Jesus,
Sendo esse sofrimento vontade de Deus, lembra de Paulo? Esse homem, ele precisa sofrer muito para que ele reconheça a minha graça na vida dele. Era a vontade de Deus. Paulo sofreu o que sofreu. Do que por fazer o mal. É melhor você sofrer sendo justo, sendo certo, sendo inocente, do que por você fazer o mal. Pois também Cristo sofreu, e agora eu vou colocar aqui individualmente, e colocando eu no meio aqui também, essa frase também direcionada a mim. Pois Cristo também sofreu pelo teu pecado, de uma vez por todas. Ele sofreu por você, ele sofreu no teu lugar. De uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele preferiu sofrer o meu e o seu sofrimento, para nos pegar pelas mãos e levar até o Pai e nos apresentar: Pai, aqui estão os seus filhos que eu conquistei. Essa é a graça da salvação. Essa é a graça, esse é o prêmio da salvação. Um dia sermos conduzidos até o Pai pelo próprio Cristo que nos salvou. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito, no qual também ele pregou aos espíritos em prisão. Nós vemos esse Jesus agindo até hoje. E nós somos os seus servos, e como servos devemos ser fiéis ao propósito dele, a levar a libertação, a levar a salvação, a levar o melhor que ele tinha por dar para nós, que é a pregação de que ele morreu na cruz do Calvário. Nós devemos pregar Cristo morto, como Paulo diz, mostrando que a culpa que ele tomou sobre ele era minha e sua. Agora, pulando lá para o capítulo 4, verso 12, Pedro ali já seguindo para a finalização do seu pensamento em referência ao sofrimento, ele vai dizer assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não se surpreenda com os problemas que vão levantar sobre a sua vida. Não se surpreenda com as crises, com a doença, com o acidente. Não se surpreenda com as dificuldades dessa vida, incluindo até mesmo a questão da perseguição, de pessoas não gostarem de vocês só porque vocês são cristãos. Meus irmãos, me desculpem, me perdoem, mas a igreja tem que parar de mimimi. Oh meu Deus, estou sendo perseguido só porque eu sou crente estão fazendo isso. Isso é perseguição religiosa. Meu irmão, se isso acontece, se ajoelhe e agradeça a Deus. Porque no capítulo anterior ele está falando: vocês serão felizes porque vocês são perseguidos. Isso evidencia que vocês estão no caminho certo, de que vocês são cristãos autênticos, de que nós devemos viver da forma como Cristo viveu. E ele coloca: não se surpreenda com isso, de ser provado como se algo estivesse acontecendo estranho. Isso faz parte da nossa carreira, da nossa vida, mas se alegrem à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.
Os momentos de louvor aqui no Caruara podem ser maravilhosos do jeito que for. Mas essa exultação aqui, futura, ninguém em carne nunca teve na sua vida. Essa exultação, nenhum mortal pôde ter até hoje. Se alegre à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória, a vinda de Cristo acontecer, vocês possam se alegrar de uma forma que nunca nenhum mortal pode se alegrar em vida. Isso é maravilhoso. E quando a gente se liberta dessas questões de ninguém gosta de mim, eu sou perseguido, por que isso está acontecendo comigo? Jesus, eu sou teu filho, e como teu filho, eu não suporto essa ideia de estar sofrendo o que eu estou sofrendo, porque eu sou teu filho. Exatamente, queridos. Porque nós somos filhos de Deus, é que estamos vivendo de uma forma que venhamos a sofrer, como Cristo sofreu, e seguir esse exemplo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha que legal! Olha como que Pedro, ele vem com um conhecimento, um ensinamento libertador da nossa própria mente, de que o nosso sofrimento, a situação que passamos de dificuldade, por sermos e tentarmos e querermos viver como Jesus viveu, ser como Jesus foi, pensar, sentir como Jesus, vai valer a pena, porque isso evidencia: você é casa do Espírito Santo. Pedro, ele deixa isso bem claro. Se algum de vocês sofre, que não seja, é como se fosse assim, pelo amor de Deus, se vocês sofrem, que pelo menos não seja por resultado de você ser um assassino, de você ser um ladrão, de você ser um criminoso, ou como um estelionatário que se intromete nos negócios alheios, até mesmo um fofoqueiro, que se intromete somente na vida dos outros. Se você sofre, não seja por isso, não seja por essa situação de criminosos, mas como uma pessoa santa. Contudo, se você sofre como cristão, ou seja, como reflexo da vida de Cristo em você, não se envergonhe se você sofre, porque você é cristão. Não se envergonhe, tenha dignidade, mas glorifique a Deus por meio do nome de Cristo. Continue firme, meu irmão. Se você está passando por dificuldades porque você é cristão, se você está passando dificuldades até mesmo dentro da sua casa, porque você se propôs a ser espelho de Cristo 24 horas na sua vida, enquanto você viver, não se envergonhe, se mantenha firme, tenha a dignidade do Cristo que vive em você, do Espírito Santo que te move a ser como Cristo. Glorifique a Deus por meio do nome de Cristo, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Essa daqui já é uma parte mais agressiva, mais delicada.
Se o nosso sofrimento aqui pode ser entendido como o começo do julgamento de Deus pela sua própria casa, se nós estamos passando por isso, por esse julgamento, passando por esse sofrimento de ser como Cristo, eu posso perguntar até mesmo para alguns irmãos, e eu creio que o seu sofrimento, a sua dificuldade, sempre vai parecer maior do que a do irmão ao lado. Eu não estou desmerecendo a dificuldade de ninguém, mas quem passa pela dificuldade é um peso para cada um de nós. Agora imagina, se esse peso está acontecendo com os que são da casa, com os que são da família de Deus, imagina como vai ser com aqueles que são bastardos, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, que não são a habitação do Espírito Santo. Pedro ele coloca aqui: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olhando lá para o Apocalipse, será uma eternidade longe da presença de Deus, em tormento eterno, debaixo da ira de Deus. E no verso 18 diz assim: se ao justo é difícil ser salvo, se para você que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, é difícil ser salvo, é difícil continuar mantendo a postura de um salvo, o que será do ímpio e do pecador, que não reconheceram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Se para você, meu irmão, está sendo difícil, vai ser mais difícil para quem não tem nada a ver com Deus. Por isso, essa pergunta do verso 18 do capítulo 4 tem que estar na nossa cabeça o tempo todo. Por quê? Ela tem que ser motivadora do nosso evangelismo. Ela tem que ser motivadora de sermos mais como Cristo, levarmos a salvação, levarmos o amor de Deus, para que essas pessoas não sofram a eternidade na perdição, para que elas tenham a oportunidade de entender um pouco do amor de Deus sobre os pecadores. Se ela continuar na rebelião dela, sempre vai ser ela com Deus. A nossa parte nós fizemos. Mas nós, como igreja, devemos colocar em prática o privilégio que o Espírito Santo nos dá de sermos arautos do Rei. Aqueles que anunciam: o Rei veio, morreu por todos nós, ressuscitou, subiu aos céus, um dia ele virá, e ele já está vindo. Nós devemos ser esses arautos que cantam a vitória do Cristo para os perdidos, a fim de que eles possam se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Cristo. Esse verso 18 ele tem que ser um motivador da nossa misericórdia, da nossa piedade, da nossa graça sobre os perdidos. Esse verso deve ser o nosso indicador das nossas intenções a esse mundo perdido. E finalizando com o verso 19: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador para aí praticar o bem. O verso 18 ele tem que ser esse motivador. E o verso 19 é como nós devemos agir diante dessa realidade. Nós devemos permanecer firmes,
constantes na fé em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor, um dia Ele vai dar um basta para todo o sofrimento humano. Vai dar um basta para todo o sofrimento dos seus filhos nessa terra. Mas esse dia será o dia em que o Senhor Jesus se revelará plenamente a toda a humanidade. Nesse dia, não haverá mais tempo para o mundo perdido. Não haverá mais tempo para eles. Se fosse agora a instituição do trono branco de Cristo, de Apocalipse 20:11, onde Ele vai julgar vivos e mortos, onde Ele vai julgar desde Adão até o último homem que acabou de nascer agora, onde todos serão julgados. Eu faço a pergunta e coloco aí no seu coração o nome de uma pessoa que você sabe que não conhece a Cristo, e a partir de agora será o seu alvo de oração, o seu alvo de investimento na vida dessa pessoa, pelo seu testemunho. Se você não tem a prática de andar como Cristo andou, de viver como Cristo viveu, de sentir como Cristo sentiu, de pensar como Cristo pensou, comece agora. Para que essa pessoa possa conhecer Jesus através da sua vida. Pensa aí. Jesus instituiu agora o seu trono branco para julgamento de toda a humanidade. Seja sincero com você. Esse seu amigo, esse seu ente querido, ele iria para o céu ou ele iria para o inferno? Que essa reflexão esteja sobre nós. Os sofrimentos dessa vida são momentâneos, leves e momentâneos, como Paulo falou. Comparado com a glória que Deus há de nos dar. Permaneça fiel, seja firme, até o fim, e você receberá a coroa da vida. Seja forte, seja corajoso, se mantenha firme nessa guerra de ser como Jesus no mundo que vai te odiar, que não vai tolerar a sua postura cristã nesse mundo, mas você precisa sê-lo, porque você é filho de Deus. E filho tem que mostrar quem é o seu pai. Outra reflexão, sendo como Jesus Cristo. Para o justo é difícil ser um salvo nessa terra, ser evidenciado um salvo, se mostrar uma pessoa digna do Evangelho. Imagina para o pecador. Esse chamado à piedade, à misericórdia, aos perdidos, ele é claro nesse texto. Você sofre. Pessoas te odeiam. O mundo te odeia. Aqueles que não conhecem a Cristo te odeiam. Ah, mas tem tanta gente que me ama tanto. Amados, se não tiver Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas vão para a perdição eterna. As melhores que forem, as melhores, serão perdidas por toda a eternidade. O verso 18 nos traz o convite a sermos misericordiosos com aqueles que nos odeiam. Orar por aqueles que nos odeiam. Orar por aqueles que não têm nada a ver com o Senhor Jesus. E o verso 19 nos traz a confiança que devemos confiar a nossa vida ao nosso Criador e continuar praticando o bem, mostrar o caráter dele e levar para tantas pessoas quanto pudermos o Evangelho da salvação. Amém? Vamos fechar os olhos e orar?
agradecer a Deus por essa maravilhosa graça que Ele nos dá. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela dignidade que o Senhor dá ao pecador de ser filho de Deus. Obrigado, Senhor, por essa tão grandiosa graça que o Senhor nos dá de podermos observar na Tua palavra essa carta de consolo que nos mostra que os sofrimentos breves dessa vida, eles estão de alguma forma ligadas com a realidade do Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, fortaleça, Deus, os meus irmãos a estarem perseverando segundo a Tua vontade, perseverando diante das provações, perseverando diante das dificuldades, trazendo, Senhor, a sua vida, trazendo a sua mente, a sua realidade, o ser como Cristo em suas vidas, sendo, Deus, a evidência de que são adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que realmente são filhos de Deus, levando o Pai para aqueles que estão abandonados, estão dispersos, para que esses possam vir a ser seu povo, seu rebanho, sua família, seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, receba, Deus, em oração, o nome desses queridos, desses amigos, desses parentes, desses conhecidos que a Tua igreja que está aqui reunida apresenta a Ti agora, Senhor. Receba esses nomes, Pai, e viabilize, Senhor, cada irmão aqui a estar alcançando, Deus, a estes, a estar primeiramente mudando alguma coisa em sua vida para que possa se parecer um pouquinho mais com o Teu Filho Jesus, que possa, pelo seu bom testemunho, estar se achegando cada vez mais a esses entes queridos. Que em nome de Jesus, Senhor, o Espírito Santo tome os seus servos aqui reunidos e possa usá-los, Pai, para falar do Teu grandioso amor, para falar daquilo que o Senhor fez em suas vidas, da salvação, da realidade que eles tinham quando não Te conheciam, como que o Senhor os alcançou, como que eles foram transformados por Ti e hoje, como que eles têm lutado e vivido a busca de ser como Teu Filho Jesus aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, reveste, Deus, o Teu povo com a armadura do Teu Espírito, com a Tua armadura, Senhor. Dê a convicção, Deus, a cada um da sua salvação, da Tua justiça, da Tua verdade absoluta e não a nossa verdade. Que o Senhor esteja também trazendo, Deus, de volta o dom da pregação do Evangelho, Deus, do anúncio do Evangelho a cada um que está aqui dentro desta casa, Senhor. Que eles possam empunhar, Deus, o escudo da fé, se fortalecer nesta fé em Ti e usar a Tua palavra como a principal arma de suas vidas, não a retórica filosófica, mas a Tua palavra absoluta, que não tem igual, que não precisa ser atualizada, muito menos contextualizada ao nosso bel prazer, abraçando o nosso pecado. Que isso seja
fora da nossa realidade, fora da nossa mente, que se tiver, que saia do nosso coração, que saia da nossa mente, que a nossa atitude seja se prostrar diante da Tua palavra e viver por essa palavra. Que em nome de Jesus o Senhor esteja levando o Teu povo até esses queridos, Pai. Ajudando eles, Deus, nessa batalha árdua do testemunho. E que um dia, Senhor, este povo aqui reunido possa estar diante do Senhor, te glorificando, junto com esses que eles estão agora, Senhor, apresentando os seus nomes a Ti em oração. Usa, Deus, a Tua igreja para a salvação de perdidos. Usa, Senhor, a cada irmão aqui, Senhor, como aquele que levará a toalha e a bacia nesse ministério de servir um ao outro. Fortaleça a igreja do Caruara, Senhor. Esteja dando graça a eles, Pai. Esteja trazendo, Deus, o Teu favor sobre cada vida, Senhor. Trazendo união, trazendo paz, trazendo perdão. Esteja trazendo, Deus, no meio dessa igreja, Deus, o Teu movimento, mas um movimento que esteja evidenciando cada um, Senhor, a estar vivendo pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Deus, a viver como o Teu Filho Jesus viveu, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Amém. Amém, queridos. Vamos cantar algum hino? Vamos? Opa! Vamos lá. Todinha, nosso diácono. Nos coloquemos de pé. Vamos ter um momento de oração aqui. Nosso irmão Gabriel, agradecendo esse momento. Oremos, irmão. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse momento, essa ceia que o Senhor colocou como memorial do seu sacrifício na cruz. E agora temos o privilégio de vivermos isso em comunhão, como foi pregado aqui na Tua palavra, Pai. E desejamos que pessoas que são próximas a nós também possam vivenciar isso. O Teu amor é tão grande, maior do que qualquer problema, Senhor, maior do que qualquer pecado. E o Senhor ainda nos dá o privilégio de participar dessa mesa aqui, Pai, junto com os nossos irmãos. Obrigado por esse grande amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Abençoa-nos nesse momento de lembrança, Pai, desse privilégio, somos agradecidos também. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por isso. Amém.
posso dizer? Se o sangue não lavou-me, curou-me, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. É difícil entender como pode Deus por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue bendito lavou-me, seu sangue bendito lavou-me, curou-me, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Esse momento da celebração da ceia do nosso Senhor nos traz o entendimento de um amor grandioso, um amor que não se pode medir, um amor que é comparado no Antigo Testamento com o amor de uma mãe, mas ele é colocado nesse exemplo como o maior amor que nós podemos conhecer. Mas no Novo Testamento, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de uma maneira que não tem igual, que Ele dá o seu Filho para morrer por cada um de nós. E todo aquele que nele crer não vai perecer, mas ele terá a vida eterna. Mas esse versículo não diz que nós teremos a vida eterna. Ele diz que temos a vida eterna. Todos aqueles que creem temos a vida eterna. É a garantia de Deus. Não é mais uma promessa, mas a garantia. Se você crer, você é meu filho também. Eu te dei a vida eterna. Um dia você estará comigo por toda a eternidade. Um dia você tomará do banquete celestial, o banquete das bodas do meu Filho Jesus com a sua noiva, a igreja. E como foi falado de sofrimento nessa noite, lembremos que naquela Jesus, sendo pão, ele sofreu, ele se colocou a sofrer
a mais terrível dor da sua vida. Ele se entregou para ser moído totalmente. Ele na cruz do Calvário, ele se colocou na posição de derramar todo o seu sangue para a remissão do meu e do seu pecado. Ele se esvaziou. Ele não tomou sobre si a prerrogativa de ser Deus. Ele se esvaziou para se tornar como um de nós. E ali, naquela cruz, ele estava abrindo seus braços para me receber, para te receber por toda a eternidade. Lembrando do verso 18: se é duro ser salvo nessa terra, imagina para o ímpio, imagina para aquele que não conhece Jesus. Querido, que nessa noite, você, celebrando esse momento do amor que foi evidenciado no passado, do amor que vivemos hoje e do amor da eternidade que temos, possamos ter misericórdia daqueles que ainda não podem se juntar à mesa do Senhor para celebrar a gloriosa obra de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: pois eu recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando participamos desse momento, nós estamos fazendo uma pregação para o mundo perdido. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por todos. E Ele vai voltar para me buscar. Por isso que a gente tem que ter misericórdia daqueles que estão perdidos, para participarem dessas bodas que um dia estamos tomando aqui com simplicidade, mas um dia nós tomaremos na presença do nosso Senhor, Salvador e Rei, na boda do Cordeiro, quando Ele receberá a sua noiva para toda a eternidade. Amém? Comamos e tomemos do cálice em celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao nosso Senhor pela salvação que Ele nos deu. Grande Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai, revelado a nós naquele madeiro, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor enfrentou para nos conceder o privilégio de uma vida eterna, Pai. E nós te pedimos agora nessa hora, Pai, que nós não viemos negligenciar o Teu sacrifício, Pai, mas que possamos viver na intensidade de entender que o Senhor se doou por amor a nós, para que nós possamos, ó Pai, fazer desse amor, gerar através do amor, outras vidas no Teu altar de glória, em nome de Jesus. Perdoa, Pai.
se alguma vez deixamos, ó Pai, de pregar o Teu nome, Senhor, nos dá força, Senhor, para continuar. Porque nesse momento, ó Pai, declaramos para Deus, para o mundo, para o inferno, mais uma vez conseguimos estar em comunhão com o Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por esse privilégio de ser chamado de filho, de amigo, de servo. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos e nós glorificamos o Teu nome, Pai, hoje, até que Ele venha, ou até que nós vamos até Ele, em nome de Jesus. Nós declaramos que não há outro Deus além do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nada é mais importante do que viver a Tua vontade, Senhor. Fica conosco, Pai. Nos fortalece, nos direciona, nos abraça e nos dá um novo vigor nessa noite para levarmos, para fazermos e para sermos a Tua palavra em todo lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento e obrigado pelo Teu amor. É que nós oramos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Amém. Nós vamos estar louvando a última canção desse momento, que aqui nós estamos, mas você vai continuar. Já avisou? E ao final do culto, o grupo Yeshua tem uma reunião, acho, com a Bianca, que é a líder, né? Então, no final do culto, já se locomove aqui para correr, para a gente poder correr também para ir para casa, né? Aqui mesmo, assim. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde. Você tem as programações da semana, se envolva pessoas a reconhecer o Deus que você serve, em nome de Jesus. Então vamos louvar, amém? Logo depois estamos aí dispensados para viver uma semana de vitória. Você crê? Dá uma glória a Deus. Se você crê, dá um aleluia. Aleluia. Nós somos uma igreja viva que proclama o Deus vivo, amém? Flavião, agora a gente faz bênção, amém? Teu sangue perdido. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Te agradeço, Deus, pela bênção do Senhor, trazer a Tua igreja, Deus, a Tua palavra, trazer essa celebração maravilhosa do Teu sangue, do Teu corpo, da Tua vitória, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Peço, Deus, que chuvas de bênçãos caiam sobre o Teu povo, que a Tua boa mão esteja seguindo, guiando, levando o Teu povo, Deus, aonde o Senhor quer que ele esteja. Que a Tua voz seja escutada, Senhor, aonde quer que cada um dos que estão aqui esteja essa semana. Que o Teu Espírito Santo esteja usando, Deus, os Teus servos poderosamente para levar a cura espiritual ao perdido pecador, levar a salvação em Cristo Jesus. E clamo, Deus, que o Teu amor grandioso, todo-poderoso, que a graça do nosso Senhor e bondoso Jesus, e que a consolação, o fortalecimento do Espírito Santo esteja com cada um em todo o tempo de suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Teu sangue perdido lavou-me, curou-me, sou livre, sou
Abraça o irmão. Dá uma paz do Senhor para ele. Dê um ótimo final de domingo, uma ótima semana. Dê uma semana extraordinária em nome de Jesus. E você é livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo.